Aqui, quem quiser nos acompanhar no Instagram com respostas menores, pequenas, faça sua pergunta, se inscreva lá e vamos iniciar. Pai, em nome de Yeshua, abençoa a nossa noite, fala conosco de uma forma clara, objetiva, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Pai, obrigado por mais um dia de vida, por essa chance de estar aqui e pelo teu povo. Fale conosco, Senhor. Eu te agradeço por tudo. Yeshua HaMashiach, abençoa a nossa noite. Guarda os seus servos, suas servas, que essa palavra, Pai, chegue até o coração dessa pessoa e que essas almas possam ser edificadas por essa palavra. O Pai, que todo inimigo que rouba a palavra seja repreendido nesse momento, neutralizado todo o poder, ao contrário, toda a força oculta, e que teu povo venha aprender em o nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Eu vou descomplicar para vocês, amém? Vai ser simples aqui a missão. Vou descomplicar para vocês. Então vamos lá. Eu peço que você compartilhe essa mensagem hoje. Bom, primeiro eu vou começar aqui com o Shema Israel, tá? O Shema Israel, deixa eu ver se tá ok aqui, tudo ok? Certo, vamos lá. Teshuvá com Yeshua, porque é uma conversão com Yeshua. Aqui eu prefiro usar aqui, porque eu tenho um marcador aqui, eu posso usar aqui a tela. Vamos lá. Shema, ouça, ouve. Lembrando que Shema vem também de uma ideia de o quê? Obedecer. Tipo, meu filho ouviu a minha voz. Significa o quê? Ele me obedeceu, tá? Aí, por exemplo, o pai, quando está chamando a atenção do filho, fala assim, viu? Se você tivesse me dado ouvido, isso não tinha acontecido. Esse dar ouvido é o quê? Obedecer. Então, Shema não é só ouvir e entrar pelo ouvido. É quando você ouve e também obedece. Aqui a palavra, sem esses sinaizinhos aqui, também quer dizer obedecer, tá bom? Então, ouça, obedeça. Aqui a forma hebraica, né? Israel. E aqui tem o nome do nosso querido Abba Kadosh Baruch Hu. Tá bom? Aqui é o que nós vamos falar aqui. Eloheinu, tá? Eloheinu, nome do Eterno e a expressão Errad, tá bom? Em grego está ouça, akoe, Israel, Kurios, Teó. Neum, Teos. Aqui está separado aqui, isso aqui é junto. Houve algum problema aqui na impressão. Neum, Kurios, Estin. Em português, costuma ser as traduções, está assim, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a forma que está na maioria das Bíblias, tá bom? A forma correta é ouça Israel. Aqui no nome do Eterno, por enquanto eu vou falar Adonai, como é o costume dos judeus, tá? Mas não é essa a fonética, eu vou explicar qual é a fonética. Ouça Israel, Adonai, nosso poderoso, Adonai é um, tá bom? Por que poderoso, Felipe? Por causa da raiz El, ok? Tá bom? Essa parte final aqui, Eloheinu, esse nu aqui, ó, Einu, é nosso, tá? Então, nosso Deus. Na verdade, a raiz aqui é poderoso, tá? Deus, por causa de quê? O Deus aqui é por causa do, Teós, tá? Teós, que vai trazer essa ideia de Deus, tá? O problema é que Deus vem da terceira declinação Zeus. Querendo ou não, Kurios, Teós, eram termos usados para deuses do paganismo. Não só isso, a língua grega sempre foi de homenagear divindades pagãs. Eros, por exemplo, deus do amor. Hades, né, o mundo dos mortos, deus da morte, não é? Você vê vários nomes que vêm do grego, que era homenagem a um tipo de divindade. Praticamente, se você for buscar isso, eu não te aconselho a buscar isso, todos os nomes gregos têm alguma coisa a ver com um paganismo, tá bom? Então, de fato, Deus
é a forma grega, vem do grego por causa de Theos, tá bom? Terceira declinação, Zeus, é um problema sério. Zeus era uma divindade pagã, tá? Mas, no sentido genérico, é Senhor curioso, tá? O que aconteceu? Aqui você tem o chamado tetagrama. Translitera assim, ó. Aqui, ó. YHWH. Então, entenda o que é transliterar. Hebraico é assim. Transliteração é isso aqui. É eu pegar esses caracteres e trazê-lo para o meu idioma, tá? Então, eu preciso pronunciar este nome, mas com as letras do meu idioma, entendeu? Então, o meu idioma é o português, então eu vou conseguir pronunciar idêntico que um judeu lá da época de Moisés, ou um hebreu da época de Moisés, pronunciaria, tá bom? É simples assim. Eloheinu, a mesma forma que eu estou pronunciando aqui, é o que está escrito aí, ó. Eloheinu, está escrito aí Eloheinu, tá bom? Então, viu que eu pronunciei Eloheinu, eu pronunciei Shema, eu pronunciei Erhad, entendeu? Então, eu pronuncio o que está no hebraico. Eu quero trazer para a minha língua para facilitar, tá ok? Eu botei aqui o tetagrama aqui em vermelho. Do lado, coloquei a transliteração, que eu já expliquei o que é, tá ok? Depois você pode rever o vídeo. Veja só, este nome aqui, não é fácil você falar a pronúncia dele. Por quê? Porque tem várias possibilidades. Mas eu quero deixar claro aqui que a única possibilidade que não é essa que o Romilson tem falado na internet. Não. Por quê, Felipe? Porque são 4 letras. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? Então vamos lá. Eu vou explicar. Essa letra aqui equivale a essa. Essa letra aqui equivale a essa. Essa letra aqui equivale a essa. E essa letra aqui equivale a essa. Correto? São 4 letras. Só que no hebraico antigo não tem sinais massoréticos. Não. Esses pontinhos que tem aqui, ó. Isso são sinais, ó. Tá vendo isso aqui? São chamados de sinais massoréticos. O que acontece? Os judeus antigos, antes, houve várias perseguições na época do povo de Israel e os judeus ficaram com medo de se perder a pronúncia. Como que era que um pai ensinava o filho? Por exemplo, aqui eu tenho Gênesis, vou pegar aqui a versão hebraica. Aqui, ó, tá sem sinais massoréticos. Prestou atenção? Então, isso é o hebraico bíblico, vamos colocar assim, tá? Apesar que antes dessa forma existe o paleo-hebraico, que é letras, desenhos, tá? Por exemplo, aqui seria uma tenda, aqui seria uma cabeça, Rosh, né? Resh, cabeça, Aleph, cabeça de um boi, cabeça de um homem, dente, mão, um sinal, como se fosse dente com um X ou uma cruz, tá? Então era mais ou menos isso. Esse aqui é um prego, entende o hebraico? O hebraico era desenhos. Aí depois, para facilitar, viu que ficou assim, tá? Esse é o hebraico pós-Moisés, tá ok? A época de Moisés é o paleo-hebraico. Agora, como que o pai ensinava o filho a pronúncia? Era ele lendo, ensinando cada letrinha e ensinando a pronúncia. Então aqui eu tenho B, Re, pausa, Shit. Então seria Bereshit. Então eu ensinava o meu filho Bereshit e meu filho então sabia que estava escrito Bereshit. Aí eu ensinava essa palavra, Ba, Ra. Ele saberia que é Bereshit Bara. Elohim, Bereshit Bara Elohim. Et. Aí, artigo. Shamaim, Hashamaim. Os céus. Veet. Haaretz.
Eu estou ensinando pausadamente, quem estuda hebraico sabe isso. Mas tem muita gente nova, então vamos lá. Está escrito o que aqui? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Só que você viu que não tem sinais. Qual é a questão dos sinais? Para que eles existem? Para não se esquecer qual é a pronúncia. Então eles facilitaram colocando aqui B, Re. Veja que aqui não tem pausa. Então, Bere, pausa, Shit. Bere, Shit. É assim que se pronuncia. O Aleph aqui é uma pausa. Então, se você observar, esses pontinhos foram colocados aí para facilitar a pessoa não perder a fonética. O que quer dizer a fonética? Se eu tirar aqui o som e eu me esquecer, o que é essa palavra mesmo? Como é que se lê? Entende? Então é só para não se esquecer. Então por isso que os maçoretas colocaram esses pontinhos pra gente não se esquecer. Mas se você tirar, eu consigo ler muita coisa sem sinais maçoréticos. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz ve'haaretz hayatah torro vavorro ve'rosh al penei terron verua Elohim meraheft al penei hamaim vayomer Elohim yehi or vayhi or. Por aí vai. Você acaba memorizando a pronúncia. Quando você bate o olho, você sabe o que é. O problema é que tem palavras em hebraico que tem outros pontos, que pode ser um outro som. E é aqui que está a questão. Por que é importante esses sinais? Porque pode ser que tenha uma palavra que tenha outro sinal e que seja outro som, evidentemente, e vai ter um outro significado. Então, por isso que é importante. Porque imagine decorar que naquela passagem é uma palavra ou é outra. Com os sinais, por exemplo, hoje você tem aqui o número de Strong. Aqui do lado, ó. 1 após 1. Quer dizer o quê? Cada palavra que foi marcada. Tá vendo? 1, 2, ó. Pai. E aí por aí vai, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. 01, pai. 02, aramaico, pai. 03, olha a outra palavra. Fresco verde, mas é a mesma forma. Entendeu o que eu quis dizer? Por isso que aqui, Strong, é cada palavra numerada. Cada uma tem um som diferente. Por isso que cada uma tem um número. Número de Strong é para isso. Se eu clicar aqui, por exemplo, aqui, ó. Apareceu, ó. 07, 037, Ruach. Percebeu que tem um número? Se tiver uma outra construção idêntica, mas que tenha outro som, vai ser outra palavra. Entendeu por isso que não é uma língua tão fácil? Porque uma palavra pode ter dois significados. Os maçoretas facilitaram isso. E o Strong facilita mais. Porque ele te dá cada palavra o seu número. Então, cada palavrinha dessa tem um número. O número do Eterno, por exemplo. Você quer achar o número do Eterno? Aqui, ó, Deuteronômio 6, verso 4. Olha o nome do Eterno aqui, 2 cliques. Ó, 3068. Você acha o nome do Eterno, tá? Por exemplo, você quer achar Errad 0259. Deu para entender, né? O que eu quero dizer? Bom, então tá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, o nome do Eterno tem algumas possibilidades. E eu coloquei aqui. Yahweh, Yahu, Yehoah, Yahweh. Essas são as possibilidades mais claras. Agora, Iau, não. Porque o Romilson, ele faz o seguinte, ele foi lá, pegou a forma grega, os gregos não pronunciam chiados. Isso está em qualquer gramática hebraica. Essa letra aqui, se a palavra terminasse aqui, ó, seria Iá, sem som na gutural. Sendo que tem um Vav aqui. Então aqui, tem que ensinar o pessoal aí de Iau, que eles não sabem nem o que estou falando. Não pode chegar e anular o som dessa letra. É o que Romilson faz. A forma grega
de alguns manuscritos coloca Ial. Por quê? Porque os gregos não fazem o som do Re. Eu vou falar isso 1 milhão de vezes. Então, se eu entender que é Iá, ó, Iá, Vav, Ru, Yahu. Se eu identificar que essa última letra é uma acentuação e também cabe um A, Yahua. Se não, fica Yahu. Ial não dá para fazer. Se eu falar Ial, eu estou tirando o som dessa letra, tá bom? É o que Romilson faz. E da onde surge Adonai? Adonai é porque os judeus não gostam de pronunciar nenhuma dessas formas. Então eles preferem falar meu grande Senhor, que é o significado de Adonai. Tem uma outra explicação, mas essa é a mais simples. Parar por aqui. Qual é? Você entendeu que cada nome tem uma vocalização. Shema. Vocalizei, Shema. Entende? Agora, você entende que Shema tem um significado? Obedecer, mas no sentido é ouvir. Ouvir. Shema é ouvir. Tá? Ouvir, obedecer. E aí que entra a questão. Qual é o significado do nome do Eterno? Então aqui eu trouxe uma possibilidade que é a raiz 1933, verbo ravá, ser, tornar-se, existir, acontecer. Com esse iode, tá mastigado, hein, gente? Com esse iode aqui, tá? Pode significar ele ou eu existo. Não cai muito bem assim, então a gente pode falar ele faz existir. Ou eu faço as coisas existirem. Entende? O nome do Eterno tem essa forma, provavelmente por causa do seu significado. Ele faz as coisas existirem. Ele traz a existência. Qual é a fonética? Então, eu preciso explicar a vocês isso. Meu nome é Felipe. Felipe. Mas qual é o significado do meu nome? Meu nome vem do grego. Filipos. Fila, amigo, que gosta, pôs cavalo. O que ama cavalos. Veja que meu nome tem uma fonética, um som. Felipe é a vocalização. O significado é o que está por detrás dessa construção. O nome do Eterno tem uma construção que significa ele traz à existência as coisas. Mas a vocalização ou é Yahua, ou é Yahu, ou é Yehua, ou é Yahweh. Tá ok? Então, essas são as formas mais possíveis da vocalização. Eu prefiro Yahua ou Yahua. A Bíblia de Jerusalém coloca Iavé, tá? Iavé eu não gosto muito. Eu prefiro Yahweh ou Yahweh. Yahweh sim, tá? Iavé eu acho que tá faltando letra. Ou tem letra demais, tá bom? Então, eu prefiro Yahweh aqui, tá bom? Por quê? Esse Vav aqui podia ser um O. Podia ser um O. Porque o Vav ou ele tem o som do O, ou ele tem o som do U. Se eu colocar aqui um O, é uma possibilidade também. Yahoah. Mas eu prefiro o Vav com o som do U. Então, por isso que não chegamos ainda 100% ao bom senso de qual é a pronúncia. Por quê, Felipe? Alguém teria que me dizer. Eu teria que perguntar a Moisés. O Moisés não está aqui. Então, todas essas formas aqui e outras que ainda... Por isso que eu resumi essas aqui que eu acho prefiro, tá? Porque o Vav também tem som do O. Aqui, ó, um ponto em cima, O, um ponto no meio, U. Sem ponto nenhum, V. Tá ok? Então, não é difícil se você estudar. Tá ok? Então, primeira coisa... falar é que o nome do Eterno tem uma vocalização e tem um significado. Os gregos colocaram Kurios. Por isso que as pessoas falam Senhor no português. Tá bom? Apesar de Senhor ser um título de respeito, o nosso Deus tem um nome. Na verdade, o nosso Elohim, que eu posso então chamar de poderoso ou poderosíssimo. Tá bom?
Por que poderosíssimo? A raiz el é poderoso. Sufixo in, plural, mas entenda que a última letra é o mar em ondas. Essa letra aqui é como se fosse o mar trabalhando continuamente. Então, a raiz poderoso, continuamente, poderosíssimo. Um poder sem medida. Poder que não dá para ser medido. Eu entendo que é essa forma. Respeito quem entende diferente, porque é uma questão de interpretação. Tá bom? Entendendo isso, por isso que você vê Senhor no português. E Deus vem de Theos. Vem de, aqui ó, Theos, vem Deus. Só que Deus também passa pelo latim, grego, latim e português. Tá bom? Então o nome do Eterno, tá? Tenha respeito por esse nome, tá bom? Você vai ser responsável se você sair por aí pronunciando errado ou pronunciando de forma leviana, tá? A Bíblia diz, não usará o meu nome em vão. Não vai pegar o nome do Eterno e colocar na sua padaria, não, hein? Ou no seu carro. Respeita o nome do Criador. Não vai ficar colocando o nome do Eterno no seu comércio, como tem muita gente que faz. Tá ok? Respeite o nome do Criador. Você é responsável. Não use o nome dele para coisas vãs. É isso que a Bíblia fala, tá bom? Vamos lá. Agora eu quero falar o nome de Yeshua. Por quê, gente? O nome de Yeshua, e aí eu preciso também falar de um outro título. Vocês viram que Curios, ele vai estar em grego como Senhor, tá? Agora, observe essa forma aqui, ó. Aqui eu vou falar, Yeshua ele é chamado de Senhor, aqui, Marcos 16, 19, Senhor Jesus. Eu coloquei em português para você entender o que está em hebraico. Em hebraico tem isso aqui, ó. Adon Yeshua. Agora você parou para perceber que Adon está Senhor no português? E aí você vai entrar num conflito. Irmão Felipe, o nome do Eterno foi para Curios. Foi. E o título, aqui é um título. Vamos lá. Bem lento para vocês entenderem. Esse é o Salmo 110, verso 1. Salmo de Davi, assim declara o Senhor ao meu Senhor. Veja que está com letra maiúscula. Está se referindo ao tetagrama. Letra minúscula está se referindo ao título de Senhor. Em hebraico é Adon. Tá? Então, é muito importante, eu coloquei aqui ó, o significado de Adon. Então nós temos aqui num versículo só o nome do Eterno e o título. Agora, em português, tá dois Senhor aqui, ó. Qual é a diferença? A diferença é que um é o nome do Eterno que está com letra maiúscula e o menor é o título. Agora, por que os dois estão Senhor no português? Aí eu tenho que ir no Salmo. Aqui o Salmo 110, para mostrar para vocês. Aqui, ó, Salmo 110. Aqui, ó, é o Salmo, tá? Ó, aqui, ó. Tá ok? Le David Mismor Neum. Para Davi, uma canção, oráculo de Yahweh, para meu Senhor. Agora vamos na Septuaginta. Aqui, ó. Curios. Então, aqui, o português está seguindo o grego. Tá ok? Então, no grego não tem diferença. O português vai colocar, ó, aqui, ó, tá igual. Vamos ver outra versão aqui. King James. Aqui já tá diferente, ó. Letra maiúscula, diferenciou. Entendeu? Só que em hebraico, tá o nome do Criador e tá o título Senhor. Então, observou a diferença? Então, aqui vocês conseguiram observar que tem alguma coisa estranha. A tradução diferenciou aqui. A King James foi que diferenciou melhor. Então, aqui você observa que tem duas... Só que você observou que a vocalização que eu estou pronunciando é a mesma. Senhor, Senhor. A diferença está na gramática em português. Agora, em hebraico está... Le David Mismo Neum Yahweh La Doni.
Para Davi, uma canção, oráculo de Yahweh para meu Senhor, para meu forte, para meu chefe. Essa é a tradução correta. Então, Yeshua no Novo Testamento, ele nunca foi chamado pelo nome do Criador. Ele recebe o título de Adon. Por isso que versões complicam. Estou mostrando aqui, mostrei na Bíblia, tá? Então, cuidado com versões em português, tá? Precisa-se ir a fundo no texto bíblico, tá bom? Então, você viu a diferença, correto? Vamos continuar aqui. Então, vocês observam que agora eu estou no Pai Nosso, em Mateus 6, verso 9. Portanto, orai-vos deste modo. Avinu Sheba Shammai, Pai Nosso dos céus, santificado seja o teu nome. A pergunta é, qual é o nome? Que nome que eu vou santificar? Se você nem sabia, tá? Teu nome, qual é o nome do Eterno? Está aqui embaixo. Aquele que cria, aquele que faz existir. Yahweh. Então Yeshua, ele reverencia o nosso Pai querido, que é Yahweh. Ele é chamado de Avinu, quer dizer nosso Pai, tá? Então um título que você pode usar sem estar errando é Pai Nosso. Ou meu Pai, ou você chama apenas de Pai. No plural, você chama de... tiver na comunidade orando, nosso Pai dos céus, né? Avinu, quer dizer nosso Pai. Veja que aqui, ó, Ave em hebraico é Pai, como eu mostrei lá no início. Tá bom? Então aqui a oração do Pai Nosso, orar é assim, Pai Nosso que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós temos também perdoados que nos ofendam, nos devem. Não nos deixe entrarmos em tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. E outra coisa, a oração só é dirigida a Yahweh. Tá? Ele é a fonte. Você ora através do nome de Yeshua. Em meu nome, se pedides ao Pai. Em meu nome. Yeshua está falando pelo meu mérito. Quando fala Bishem Yeshua HaMashiach, você está dizendo, você está orando ao Criador, que tem um nome, pelo mérito do Filho. Então, quando você eleva a sua voz e diz, Pai Nosso dos céus, você está falando com Yahweh. Pelo nome de Yeshua, através do nome. Em o nome de Yeshua. Ou em nome de Yeshua. Significa que você está pedindo ao Pai pelo mérito do Filho. Entende? Aí o Pai te ouve porque vê que você está falando através do nome dele, do seu Filho querido, Mashiach, que venceu. Amém? Continuamos aqui para ganhar tempo. Agora vamos aqui. Eu vou começar pelo 1 aqui, ó. Depois eu vou no 2. Aqui, ó. Aqui que tá a questão. Da onde surge o nome Jesus? Qual é o nome do Messias? O nome do Messias é Yeshua, tá aqui, tá bom? Não adianta Romilson falar que é Yahusha, ele tá todo errado, tá? Vamos ver da onde surge a versão hebraica, tá ok? Verri io ledet ben vekarata et shemo Yeshua kiru io shia. Veja, observe, e ela dará à luz um filho, Karatá, que se chamará, que tu chamará, Etshmo, pelo nome, Yeshua, tá? Essa é a forma correta. Agora, eu vou ter que explicar para vocês porque no português não tá Yeshua. Você vai ver Mateus 1, 21, na versão João Ferreira de Almeida vai estar Jesus. E Jesus vem desse nome. Jesus. Tá ok? Strong tá aqui, 24, 24. E Strong no nome Yeshua, 34, 42. Vamos na sequência. Agora eu quero mostrar para vocês da onde que surge o nome Yeshua. O nome de Yeshua
vem da época pós-cativeiro babilônico. É Neemias 3,19. Veja esse nome aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Jesua. Se eu usar o J como o Y, Yeshua. Observe a fonética. Yeshua. Por quê? Os gregos não conseguem fazer esse som aqui, ó. Agora, qual é o nome que está aqui? Yeshua. Observou? Essa é a transliteração. O problema é que o J, em algum momento, o J aqui, em algum momento ele perde o som do Y e passa a ser som de G. Mas lá na época era som de Y. Então aqui está escrito Yeshua, exatamente porque os gregos não conseguem fazer o som chiado. Ficaria assim, Yeshua. Conseguiu perceber que a João Ferreira de Almeida, em português, coloca dessa forma? É um detalhe isso. Os gregos não conseguem pronunciar Yeshua, só Yeshua. Mas por que eles não pronunciam Yeshua? Hoje em dia eles colocaram Yesos, ou aqui está Yeso. Por que está Yesos, como está aqui do lado, aqui, ó? Por quê? E eu vou explicar por quê. Na gramática grega, tá? Na gramática grega, nomes que terminam com A, com o alfa, é feminino. E aqui o nome do Messias está terminando com o som A, não é por causa da consoante, é por causa desse sinal maçorético, que é um A. Veja que, na verdade, o nome de Yeshua não é com A. Aqui nós temos uma gutural que perdeu o som. E aqui nós temos, então, isso o Romilson não explica. O Ain é um som na garganta dificílimo de se pronunciar. Então eu teria que falar Yeshua. Esse O não é A, é O. Entendeu? Yeshua. Percebe-se como é difícil? Para facilitar, eles deixaram esse sinal maçorético. Por isso que não é com A, tá? Se coloca com A, mas não é com A. Se na época de Moisés não se falava Yeshua, falava Yeshua. É difícil, então. Os gregos, eles então colocaram o nome, tá? Iesus, justamente pegaram o nome Yeshua aqui, ok? Isso aqui está em, ó, eu peguei da Bíblia hebraica e da Septuaginta. Esse nome vai para esse nome. Vamos dar sequência. Aqui está a sequência clara, muito fácil para vocês entenderem. Eu coloquei aqui, ó, é assim, ó, para vocês entenderem. Yeshua, texto hebraico, Neemias 3:20. Versão dos 70, versão grega, Septuaginta, Yeso. João Ferreira de Almeida, 1681, eu vou mostrar, tá Yesu. E o João Ferreira de Almeida, 1693, tá Jesus. E depois dessa versão, começou a se usar, então, Jesus. Tá bom? Entendendo o quê? Que esse iota passou pro I, que depois se tornou J, que esse J tinha som de I. Tá ok? Então, essa é a sequência, tá bom? Vamos aos fatos. Aqui, ó. Versão de 1693, tá aqui. Eu tô mostrando para você a capa de uma Bíblia de 1600, tá aqui, ó. E 93, SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, Revista Almeida Atualizada, página 300. Olha aqui que tá escrito aqui, ó. Olha o que está escrito, ó. Aqui, ó. Jesus. Que se eu uso o J com o som do Y, Yesu. Percebeu? Olha que tá aqui. Yesu.
Página Bíblia Thompson, página 1378. Na verdade, o J aqui tinha o som de I. Aqui tá com I, mas ambos têm o mesmo som. Só que essa aqui é de 1693 e essa aqui, ó, 1681. Essa é mais antiga, 1681. Então veja que é isso. As versões do João Ferreira de Almeida. Tá ok? Agora, vamos à última, mais polêmica página para vocês. Observe. Está aí. Jesus e Jesus. O que está aqui do lado, Felipe? Aqui do lado, ó, Jesus é um deus gaulês. Aqui, ó, Jesus. Aqui, ó, eu botei em vermelho para vocês verem, ó. Jesus. Eu não sei se tem alguma coisa, tá, gente? Só que eu achei bem estranho isso aí, ó. Jesus. Um deus gaulês conhecido de 2 estátuas monumentais e de uma linha em Belum Civile de Lucano. Então, Jesus está aí, um nome já transformado. Tá ok? Observou? Eu vou colocar essas páginas todas lá e aqui a sequência para vocês entenderem como que o nome de Yeshua se tornou Jesus. Tá aí. Essa é a sequência. Yeshua, Yesu, Yesu, Jesus, Jesus. Lembrando, quem inventou a letra J foi Petrus Ramos. Esse J antigamente tinha o som do Y. Tá bom? Então João Ferreira usou essa forma aqui. Então não vou culpar o João, tá? Porque Jesus, quem mexeu aqui foi as sociedades bíblicas. O nome era Yesu. Tá bom? Então vocês observaram que os gregos não pronunciam o chiado. E aquela versão lá, tirando aqui, ó, tirando o H, ficaria Yeshua. Por que eles não colocaram aqui, ó, um A aqui, ó? Ó. Ficaria o que aí? Yeshua. Porque A é forma feminina. E aqui que tá o ponto. Eles iam ter que ir contra a gramática, tanto brasileira, portuguesa, né, portuguesa e grega. Só que nós temos uma exceção na Bíblia. Você quer saber qual é a exceção na Bíblia? Vamos procurar aqui, ó. Pra você ver aqui, ó. Poderia terminar com A, ó. Ó. Aqui, ó. A exceção aqui, ó. Aqui, ó. Terminando com A. Yehudá. Terminando com Re, ó. Então, Judá e Yehudá. Vamos ver a forma grega aqui, ó. Aqui, ó. E ó, Yuda. Veja que essa exceção aqui existe, termina com alfa. E ninguém fala nada, né? Que é o nome masculino que termina com alfa. Então por que eles não fizeram isso aqui? Como eu coloquei aqui, ó. Por que eles não fizeram dessa forma aqui? Entende? Então ia ficar Yeshua. Então observaram que na verdade esse nome tá vindo desse. Só que chegou transformado aqui. Então você tá falando o nome errado. Amém? A vida inteira. Então muda esse nome aí, tá, filhão? Falar Jesus e agora você falar sabendo. Aí não faz sentido nenhum. Deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui. Não faz sentido nenhum você falar um nome que não existe. Não é? É um nome burlado, transformado, adaptado. E agora? Como é que vai agora? E Yahusha? Yahusha não existe. Romilson inventou. Ele não teve revelação nenhuma. Toda a revelação que ele disse da volta de Yeshua, que ele chama de Yahusha, não se cumpriu. Ele é falso profeta.
Tá? Então, infelizmente, ele disse que não teve revelação nenhuma. Ele pegou a forma grega ial, que eu já expliquei. Os gregos não têm som aspirado. Guturais. Ele não tem. Tanto que eu coloquei o S, o sigma. Eles têm, mas eles não têm um H ali para fazer shua. Eles não têm. Então, sua, eles têm. Os gregos falam sua. Yeshua seria o mais próximo em grego. Só que eles não queriam colocar o alfa ali. E eu mostrei que Judá, Yoda, é grego. Você viu confusão? Então o nome do Messias é Yeshua. Mas, irmão, filho, não tem mais. O anjo não falou. Eu não creio. O anjo não falou Yahushua. Não. Até os achados arqueológicos mostram Yod Shin Vav Ain. Os achados, os escritos. E naquela época não se pronunciava o trigrama. Há uma halahá judaica que é proibido falar o nome de Deus. Só o sacerdote falava uma vez por ano. Eu estou quebrando uma lei judaica oral. Então não é normal dar o nome de um filho com tetagrama pronunciado. Não seja infantil, filhão. Um anjo falou o nome Yeshua para Maria. Agora o nome Yeshua eu já mostrei que vem de Yahushua ou Yehoshua. Isso é fato. O que aconteceu do nome Yeshua é que foi removido o Re. Yod, Re, Vav, Shin, Ain, ou Vav, Ain. Então remove-se o Re, o Vav, e fica Yeshua. Simples assim. Tá bom? Então o nome Yeshua vem de Yahushua. Você tem que entender o que aconteceu depois do cativeiro. Já na época de Neemias, era pronunciado Yeshua, salvação. Tá bom? É o Eterno que salva. Sim. É o Eterno que salva. Mas o nome de Yeshua quer dizer, sim, aquele que salva. Vou botar assim. Tá? Cado do Yod, Shua, salvação. Aquele que salva. Sim. Se referindo ao Eterno? Sim, mas sem fazer a fonética do trigrama. Tá bom? Por quê? Desde da época da Babilônia, eles não queriam mais pronunciar o trigrama. Amém? Ficou didático, ficou fácil de entender, né? Então é isso aí. Quem prefere usar o nome completo vai estar errando? Bom, gente, se ele não recebeu esse nome, se alguém achar algum manuscrito que tem um nome completo, que ache que de fato Yeshua foi chamado de Yahushua, me apresente. Até então, até a arqueologia coloca Yeshua em todos os pontos como o nome do Messias. Não fantasia. Tem pessoas que não, o nome do filho tem que ter o nome do pai. Bom, veja só, gente. Se até Yeshua, quando vai citar o pai, fala Avinu Sheba Shammai. Não se ficava falando o nome do Eterno à toa. Tá? Então eu não creio que teve um momento que eles pararam de usar. Foi uma preferência para se evitar o pecado contra o Criador. Tá bom? Eu creio que foi isso que aconteceu. Tá bem? Compartilha essa mensagem com quem precisa ouvir. Você viu que é aquele que traz à existência todas as coisas? Yahweh é aquele que cria. Faz existir. Amém? Que o Eterno edifique sua vida. Salve vocês através de seu Filho. Tá bom? Todas essas imagens estarão sendo disponibilizadas lá no Telegram. A Kadosh Baruch Hu vos abençoe e até a próxima, se assim Ele nos permitir.